Graça e paz. Bom dia, família. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Família, presente de Deus. Estamos iniciando o nosso culto regional da família e eu te convido a orar conosco. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus querido e Pai, graças nós te damos pela família. Graças nós te damos pelas bênçãos derramadas sobre nós, a família de Deus. Que nesse tempo, Pai, o Senhor possa derramar inspiração e nos usar para que sejamos, todos nós, sejamos edificados através da Tua palavra e dessa comunhão. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmos 22, 27. Nós escolhemos Josué capítulo 24, versículo 15, a última parte, quando Josué diz ao povo, que ele, entre todas as decisões diante de Deus, ele escolheria que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos aqui Provérbios 22, versículo 6, que é um versículo que funcionou muito bem na nossa família. Quando for velho, não se desviará dele. Esse é um versículo que marcou muito a nossa vida como família. O resultado, pelo fato dos nossos pais terem acreditado nesse versículo, é o que nós somos hoje, né? Então, por isso que eu coloquei esse versículo, para nós meditarmos nesse dia, comemorando o mês da família. Nós escolhemos o versículo de 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que os foi infiel. Amém? Nós escolhemos o Salmo 78, os versículos 3 e 4, porque nós somos herdeiros daquilo que nós vamos ler aqui e temos levado isso aos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aleluia. Amém. Nós escolhemos o Salmo 127 porque nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós escolhemos, quanto família, Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e o final do versículo 3. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. E em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Família, 1 Timóteo 5, verso 4, que diz assim: Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Deus abençoe.
O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Amém. Eu vou ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Os que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 9:10. Amém. Nós vamos ter um momento agora de oração pelas nossas crianças. Nós vamos orar, vamos abençoar os nossos pequenos, mas antes eu gostaria de fazer uma rápida leitura bíblica no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu vou ler o versículo 14, a segunda parte, que diz assim, Jesus falando, né? Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Esse texto fala também que Jesus acolhia as crianças, colocava elas no colo, e nós precisamos também ter esse carinho, dar essa importância para as nossas crianças, para que elas cresçam nos caminhos do Senhor, fazendo a diferença nessa geração. Nós vamos fazer uma oração agora, né, filho? Vamos, filho. Vamos orar fechar a com a mamãe? Bíblia. Vamos fechar a Bíblia da mamãe. Fecha do papai. Fecha do papai. As mãozinhas. De oração. Papai do céu, muito obrigado pela nossa pela nossa saúde, pela nossa família. Isso, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos proteja e nos livre do mal. Em nome de Deus. Amém. 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 Muito bem, filho. Agora o papai vai orar. Agora o papai, tá bom? Você deixa o papai orar? Vamos orar por todas as crianças. Vamos orar, filho. De novo com a mãozinha assim.
Vamos lá? Vamos. Então vamos. Já. Vai. Vai. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão importante em que nós queremos, ó Pai, colocar as nossas crianças diante do Senhor, Pai. Ó Deus, assim como Jesus se importava com elas, ó Pai, que nós possamos também nos importar, ó Deus, cuidar de cada uma delas. Abençoa, Deus, as crianças que estão nos assistindo agora, em cada família, ó Deus, que a Tua graça as alcance, ó Deus, cada comunidade local, ó Deus, possa ter um ambiente propício, Pai, para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas sejam discípulos e discípulas do Senhor, ó Deus. Oramos, ó Pai, por tantas crianças, ó Deus, que sofrem hoje, que estão, ó Pai, em vulnerabilidade, sofrendo violências. Pai, em nome de Jesus, que cada uma delas seja alcançada, Pai, pelo Seu amor. Nós Te louvamos, ó Pai, por esse tempo tão especial, esse tempo tão importante, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre os nossos pequenos, sobre cada papai, cada mamãe, cada responsável. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Depois desse momento de bênção para os filhos, de bênção para as crianças, nós queremos convidar os irmãos e as irmãs para um instante de confissão, momento de arrependimento por aquilo que nós temos deixado de fazer em prol de nossas famílias. Convidamos para abrir os seus inários na antífona de número 11. A oração do arrependimento, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Amém. Tenhamos então um momento de oração de confissão e de arrependimento pelas nossas famílias. Ó Deus, nosso querido Pai, nós queremos colocar nossas famílias diante do Senhor e pedir perdão por aquilo que deveríamos ter praticado em prol da nossa família e temos negligenciado. Abençoa, Senhor, todas as famílias da nossa região, de maneira que elas possam dedicar tempo, dedicar cuidado, dedicar, ó Deus, a vida que testemunha a Tua graça e o Teu carinho e o Teu cuidado. Nós te pedimos, ó Deus, que aquelas coisas que as famílias têm deixado de fazer, que o Senhor possa estar nos advertindo, e por isso nós te pedimos, tem misericórdia e perdoa muitas vezes a nossa negligência. Amém. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus
nos traga o sentimento de que fomos perdoados dos nossos pecados, porque representamos aqui o nosso arrependimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. Tua esperança se apaga, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apaga, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome.
a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti, Senhor, só em ti confiarei. Eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Que a certeza da vida de Jesus em nós nos leve a caminhar em segurança, em força e crendo que apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que nós estamos vendo,
Ele reina e Ele virá nos buscar. Aleluia. Aleluia. Fique agora com a palavra do Bispo Adonias. Deus te abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Mês de maio é um mês que também celebramos o mês da família, o mês do lar. E muitas de nossas igrejas locais, para não dizer quase que a totalidade delas, de alguma forma desenvolve alguma atividade voltada para a família, promovendo encontros de casais, ministrações específicas voltadas para a família, relacionamento pais e filhos. E mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo aí de Covid-19, os pastores têm usado aí as lives e outros meios de comunicação para transmitir mensagens voltadas para a família. E é sempre importante nós refletirmos sobre a vida familiar. E não somente no mês de maio, mas de tempos em tempos nós precisamos refletir sobre a nossa própria família para sabermos como ela se encontra em relação ao projeto de Deus, em relação ao propósito de Deus para a família, analisando as Escrituras Sagradas e os princípios nela contidos sobre a família para sermos realinhados e alinhados com o projeto de Deus e com o propósito do Senhor em relação à vida familiar. Então, para começo de reflexão, eu diria que todos nós temos clareza em nossos corações que família é projeto de Deus. E como projeto de Deus, nós seguimos princípios que vêm da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando se trata da vida familiar como projeto divino, nós temos uma fonte, nós temos uma regra de fé, que é a palavra de Deus, de onde nós devemos embasar as nossas vidas, os nossos relacionamentos e a nossa vida familiar. E se sairmos da palavra de Deus, aí nós vamos entrar em outros aspectos, em outros campos, quando se fala e quando se reflete sobre a vida familiar. Portanto, nós estamos então dizendo e falando da família como projeto de Deus. Então nós precisamos ir para a palavra de Deus, extrair da palavra de Deus valores, princípios, que não são princípios relativos, nem valores relativos, mas princípios e valores imutáveis que está inserido na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Mesmo porque o projeto de Deus, ele inicia em Gênesis. Quando Deus forma o homem, Deus forma a mulher e dos dois torna-se uma só carne. E a partir desse momento, inicia a família instituída, a família como projeto de Deus. E é importante que nós tenhamos esta clareza. É importante também, à luz da palavra de Deus, que entendamos que a família como projeto de Deus é um projeto maravilhoso. É um projeto de uma família perfeita, de relacionamentos perfeitos, de perfeita paz, perfeita harmonia, de uns para com os outros e da família para com o Criador. E lembramos que a família foi criada dentro deste contexto
de relacionamento do humano com o divino e do divino com o humano, e diz a palavra que Deus se reunia com a família que ele criou todos os dias, na virada do dia, lá estava Deus se relacionando com a família. Agora, é importante que nós lembremos que essa família, ela foi profundamente impactada em todos os seus desdobramentos, em todas as suas realidades, a partir de Gênesis 4, que infelizmente, aquele fato drástico para a humanidade que denominamos de pecado. É quando o ser humano, inclusive a família, acaba rompendo com Deus de forma brutal e de forma drástica, e que trouxe sérias consequências para a criação de Deus, para os seres humanos, para a criação, inclusive a própria natureza, e os relacionamentos de uns para com os outros, e os relacionamentos do ser humano com Deus. E nesse bojo está, evidentemente, o contexto da vida conjugal e da vida familiar. E a partir de então, o que a gente percebe é a família vivendo as tragédias do pecado, ou o que o pecado gera na vida familiar. E por outro lado, você vê a partir de Gênesis 4 uma só história: Deus procurando resgatar a família, resgatar homens e mulheres da condição de pecadores mortos e afastados dele, para reconciliar, para estarem reconciliados com ele, não é? Para estarem unidos a ele novamente e vivendo uma nova vida. Tanto é que a palavra de Deus em Abraão, Deus quando chama Abraão, no capítulo 12, em especial o versículo 2 e o final do versículo 3, você vai perceber que lá está o Senhor dizendo que Deus chamará Abraão para, através dele, abençoar todas as famílias da terra, não é? E quando se fala de famílias da terra, está falando de toda a humanidade, porque o projeto de Deus é a salvação, é a redenção da humanidade. E a humanidade se faz de famílias. Então, dentro dessa perspectiva divina, família, projeto de Deus, a palavra de Deus está recheada de textos, não é, bíblicos, de Gênesis, Apocalipse, que vai falar da importância da família, importância dos relacionamentos familiares, da aliança de marido e mulher, do relacionamento pais e filhos. Tanto o Antigo como o Novo Testamento vai estar tratando, né? Por isso nós temos uma riqueza imensa de valores e princípios da palavra de Deus, que nos fortalecem e que nos ajuda a estarmos cada dia mais sendo alinhados com o coração de Deus e com o propósito de Deus no que diz respeito à vida familiar. Agora, é importante, né, que a gente comente um pouquinho nesta reflexão que existe essa família cristã, família projeto de Deus, mas na nossa realidade humana, na nossa sociedade humana, existe hoje, nesse tempo da pós-modernidade, não é? E a partir do século XX em especial, da pós-modernidade e agora no século XXI, desencadeou uma série de questões na sociedade, nas ideologias sociais, questões relativo ao que vem a ser família. Há, de modo geral, um projeto maligno, e não é de agora, sempre houvera um projeto maligno, diabólico, né, demoníaco, para destruir os projetos de Deus e os propósitos de Deus, inclusive a vida familiar. Isso sempre houve a partir de Gênesis capítulo 4 até o dia de hoje, não é? Mas ultimamente nós temos visto aí um levante com roupagem ideológica, política e até partidária
na nossa sociedade, no Brasil, em outros países do mundo, é um complô objetivo, intencional, para desconstruir a vida familiar. E para desconstruir a vida familiar, esse viés ideológico tem procurado desconstruir, e às vezes até no segmento cristão ou dito cristão, teológico e evangélico, tem tentado desconstruir a própria palavra de Deus, pervertendo a palavra de Deus, não é? Para ver se encaixa na palavra de Deus os vários modelos de família que se tem construído, que se tem criado na sociedade humana. Então eu queria dizer algumas coisas nessa direção. Primeiro, nós como cristãos devemos insistir em lutar pelas nossas famílias, lutar pelo modelo familiar, conforme instruído nas Escrituras Sagradas, e para isso temos que acompanhar essa luta pela família, tendo por base a nossa confiança na palavra de Deus e nos princípios da palavra de Deus. Porque se eu não crer na palavra de Deus, obviamente que eu vou colocar em dúvida, eu vou descrer de princípios e valores relacionados à família, não é? Portanto, isso vai constituir um perigo para a vida familiar, porque eu vou abrir brechas que pode ser difícil depois de ser fechada por nós mesmos, uma vez que abrimos o nosso coração, a nossa mente, para descrer da verdade das Escrituras Sagradas. Então esse é um ponto que eu quero colocar para cristãos genuínos, cristãos sinceros, cristãos que temem a Deus, cristãos que amam a palavra de Deus e que quer continuar dentro dessa perspectiva, dentro desta visão e prática, lutando pela sua família com as armas da fé, com as armas espirituais, com os princípios da palavra de Deus. Agora, é importante que, enquanto igreja que luta pela família e crê na família segundo a palavra de Deus, entendamos que existem em nossa sociedade vários outros modelos de vida familiar. E não quer dizer que todos os modelos são negativos ou destrutivos. Alguns sim, porque contrariam princípios e valores da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer? Hoje nós temos a família tradicional, pai, mãe, filhos. Hoje nós temos a família pai que cria os filhos, nós temos só mãe que cria os filhos, nós temos avós que cria neto, nós temos irmãos que cria outros irmãos menores porque ficaram órfãos, nós temos vários modelos que em si mesmo não contradiz o propósito de Deus, mas é diante da circunstância e da realidade da vida humana. Isso é possível. Agora, quando nós vamos, e aí que a gente tem que tomar cuidado, há determinados modelos de família que contraria o projeto da palavra de Deus, não é? Que seria, por exemplo, quando um homem casa ou se une com outro homem, não na perspectiva espiritual, mas o homem com homem, mulher com mulher. Hoje, estes casais masculinos ou femininos têm criado crianças, têm pego crianças para cuidar, não é? E alguns casos feminino ou masculino, eles têm alugado barrigas de aluguéis, enfim, tudo para constituir uma família. Como igreja, nós não precisamos aceitar tais modelos, mas nós não podemos negligenciá-los, não podemos rechaçá-los e não podemos maltratá-los de nenhuma forma, porque são seres humanos.
mesmo que não creia como nós cremos, mesmo que não segue os princípios que nós seguimos, nós precisamos honrá-los no sentido de que são seres humanos. Agora, a questão, não entro no mérito, né, da espiritualidade, não entro no mérito da salvação dessas pessoas, não é? Mas eu estou dizendo no contexto da família, que nós não podemos ser homofóbicos, nós não podemos ser cristãos que agridem esses modelos familiares que contradiz, não é, por maior ou melhor, por mais intencionado que sejam eles na vivência de dos seus modelos familiares, nós não temos o direito e nem fomos constituídos juiz para julgá-los, condená-los e mandá-los para qualquer lugar. Não, são alvos do nosso amor e da obra missionária da igreja. O que nós não podemos permitir na sociedade pós-moderna agora, não é? Em alguns países dizem pós-igreja, é que esses segmentos ideológicos que queiram, eles querem não somente viver do jeito que eles querem, mas eles querem desconstruir a família tradicional, não é? Quem sabe para fortalecer as suas próprias ideias, eles querem reescrever a Bíblia para encaixar na Bíblia aquilo que eles creem, do jeito que eles creem, seguindo os seus próprios instintos e a sua própria vontade. Aí já é outro aspecto que aí nós condenamos, a perversão da palavra de Deus, nós condenamos, nós não concordamos com esses modelos, mas não quer dizer que nós os agredimos, não é que nós os maltratamos, não. Mesmo porque o ser humano, ele tem o seu direito como ser humano, os seus direitos civis, os seus direitos legais, que eles precisam e devem desenvolver em suas vidas. Então cabe a nós orarmos por essas pessoas, né? Continuar seguindo a obra missionária para todo mundo, independente de quem seja e qual o modelo de família que seguem. O que nós precisamos como igreja, e aqui eu quero frisar para nós, que nós precisamos fortalecer a nossa família na perspectiva da fé, não é? Eles não precisam nos destruir e nós também não vamos conseguir destruí-los ou privá-los do direito civil que eles já têm aprovado em vários países os seus direitos. Não vamos, e não precisamos brigar contra esses direitos. Nós não podemos deixar que eles destruam a nossa família, destruam o modelo familiar que acreditamos e que foi instituído pela palavra de Deus. Eu comento isso dentro do contexto da família, porque é um desafio que está... É uma realidade que está aí penetrando nos meandros até da igreja cristã e em muitos lugares e várias alas do segmento do cristianismo já está seguindo essas ondas ou esses modismos ou essas práticas divorciadas da palavra de Deus e querendo introjetá-lo no meio cristão e no meio da igreja e em alguns lugares na vida da igreja cristã há teólogos que estão pervertendo a palavra de Deus para que a palavra de Deus se encaixe na vontade humana, não ser humana na vontade da palavra de Deus e na vontade de Deus. Então apenas eu reflito isso porque é sério, está ampliando no nosso segmento como igreja e nós precisamos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus, baseada na Trindade, nas Escrituras Sagradas, e precisamos crescer nessa perspectiva. E para concluir assim a nossa reflexão, eu quero deixar um texto da palavra de Deus que está em Filipenses e eu quero deixar como sugestão para nós, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Então eu queria deixar assim algumas dicas, né? alguns conselhos à luz de Filipenses capítulo 4. Né? Primeiro eu queria motivar você a ler o capítulo 4 de Filipenses e seguir esses princípios. Primeiro, vamos aprender a ser cristãos e família resiliente.
Ou seja, é a capacidade de adaptar-se a essas realidades humanas que nos cercam sem perder a fé, sem perder a alegria, sem perder a solidariedade. Então, resiliência é a capacidade que você tem de lidar com os problemas, de adaptar-se às mudanças e às circunstâncias, sem perder a fé e sem negociar princípios da palavra de Deus. Então, vamos ser resilientes. O versículo 11, de Filipenses diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Família, aprenda, seja resiliente, aprenda a depender, a adaptar-se nas circunstâncias que nós estamos vivendo e aproveitando bem. Um segundo aspecto que eu quero deixar para nós, enquanto família: viva contente em toda e qualquer circunstância. O versículo 12, Paulo está dizendo: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Família, vamos aprender, Eu sei que muitas das nossas famílias já passou por muitas dificuldades e passaremos por outras. E não estou profetizando, é a realidade humana como essa que estamos vivendo, que a gente não esperava. Estamos passando, muitas estão passando por dificuldades, famílias enlutadas, famílias perdendo um ente querido, mas vamos enfrentar essa situação com alegria. E um outro ensino que eu deixo para cada um de nós, o versículo 13, confia na força que vem do alto, confia na força que vem de Deus, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, família, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E esse capítulo 4 é fantástico, Porque a palavra de Deus nos orienta sempre. Então, um dos versículos aqui que a gente aprende é que nós devemos encher o nosso coração de paz, a gente deve encher o nosso coração de paz e esvaziar o nosso coração daquilo que não traz esperança, daquilo que não traz alegria, daquilo que não nos fortalece. Então, há coisas que querem entrar no nosso coração para tirar a nossa força, minar a nossa força, tirar a nossa esperança. Paulo está dizendo aqui no capítulo 4, tira essas coisas do coração, tira essas impurezas, tira essas mentiras, tira essas falas mentirosas, essas fake news que não edificam o seu coração, tira do seu coração e no lugar coloque a paz, coloque a alegria, coloque bons pensamentos, pensamentos puros, pensamentos de amor, pensamentos de graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, ocupe os seus olhos, ocupe o seu coração somente em coisas boas, somente as coisas que edificam, Deixa todo o lixo para fora e se alimente, olhos, ouvidos, palavras, pensamentos, emoções, tudo aquilo que abençoa a sua casa e abençoa a sua família. E eu termino com a reflexão de Neemias, lá no capítulo 4 de Neemias, versículo 14, no final ele diz para o povo de Israel: lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelo seu marido, lute pelos seus filhos, lute pelos seus pais, lute pela sua casa, lute pela família cristã, lute pela família da fé, seja um lutador, um guerreiro e não se submeta aos modismos, aos falsos ensinos, nas falsas práticas, ou não imite modelos familiares que contradizem a palavra de Deus, mas fortaleça aquelas famílias que, mesmo não sendo pai, mãe, filhos,
mas são modelos aprovados pela palavra de Deus. Que juntos possamos fortalecer a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, defendendo a família, orando pela família e vivendo em paz como família, não permitindo que em nossa casa, em nossa família, haja violência, haja agressividade de palavra, que haja violência contra o cônjuge, feminismo, machismo, não é? Autoritarismo, não é? Rebeldia, essas coisas nos nossos relacionamentos. Não faz parte da espiritualidade cristã. O Senhor nos chama para vivermos em paz e construirmos uma família sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que o amor, a graça, a alegria, a paz, não é? Que a palavra viva do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo esteja sobre o seu coração, sobre a sua casa e sobre a sua família. Por isso te abençoamos nessa manhã de domingo, não é? Abençoamos a sua família, abençoamos a sua casa e profetizamos a graça, a bênção, a prosperidade de Deus sobre você. Honre a Deus, tema a Deus, se sujeite a Deus e Deus te dará vitória e coisas maravilhosas. Vocês viverão e viveremos e seguiremos testemunhando ao mundo que vale a pena ser família e família segundo o projeto de Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa e que você e a sua casa seja salvo por Jesus Cristo, redimidos pelo sangue do Cordeiro e seguindo em frente na força do Senhor, caminhando em vitória em nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém e amém. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós louvamos a Deus por esta manhã, estarmos reunidos enquanto família. Você que está aí na sua casa, com a sua família, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Eu quero ler Levíticos, capítulo 26, versículo de número 12, que diz assim: Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ter ganho uma Bíblia, minha primeira Bíblia na Igreja Metodista, numa reunião de sociedade de mulheres, não é? E eu quero agradecer a Deus por ter trazido esta palavra para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Esse tempo foi um tempo de mudança. A partir da leitura da Bíblia, da compreensão da tua palavra, eu me cheguei a esse versículo e pude compreender que o perdão de Deus estava disponível para mim e para a minha família. E que eu podia trazer desse perdão para o meu contexto familiar. Esse Deus relacional queria conversar comigo, aceitava que eu abrisse o meu coração, porque eu tinha vergonha de contar, né, da minha idolatria, da adoração que eu tinha aos deuses desse mundo, das dificuldades de conversar com a família, de se sentir culpada por estar vivendo aquele momento de tão grande enfermidade. As palavras que caminhavam dentro da nossa casa eram palavras de morte, eram palavras de enfermidade, eram palavras de perdas e de idolatria. Mas mediante a palavra de Deus que se chegou na minha casa, na minha família, nós mudamos a conversa. Esse Deus relacional se apresentou a nós e me falou sobre a oportunidade que eu teria de confessar os meus pecados e de renegar todo o meu passado de idolatria, e assim eu fiz, não é? Juntei ali a mão do meu filho e da minha filha, e juntos nós oramos e aprendemos que a oração muito pode, não é? A oração em família traz mudanças, a oração em família transforma a caminhada, não é? A oração entre família nos aproxima desse Deus relacional que se deixa ser achado por nós. E foi isso que aconteceu, não é? Comecei a conversar com esse Deus, apresentar para ele tudo aquilo que estava no nosso coração, e ele se revelou a nós. E o processo da obediência foi sendo acrescentado dia após dia na nossa casa. Em unidade, nós renegamos tudo e eu pude pedir perdão. Perdão por ter consagrado os meus filhos aos deuses desse mundo diante da minha falta de conhecimento, não é? E eu quero apresentar a todos vocês um Deus
que ouve a nossa oração. Esse foi o Deus apresentado para mim. Essa é a importância do discipulado. Muitas perguntas eu tinha, muitas dúvidas eu tinha, mas as boas mulheres, aquelas mulheres discipuladoras, me mostraram que esse Deus relacional tinha a bênção para a minha vida. E eu quero agradecer a Deus pela importância do discipulado. E quero dizer para você, o momento de relacionamento das famílias precisa ser restaurado. Mediante a esse testemunho, eu quero dizer para vocês, o relacionamento entre pais e filhos precisa ser restaurado, mas restaurado na palavra de Deus. Leia a Bíblia, seja instrumento de bênção na sua casa, imponha as mãos dos seus filhos e renegue o tempo de idolatria ao qual vocês viveram. Essa foi a minha experiência maravilhosa com Deus relacional. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco a respeito da história da nossa família. Nós nos casamos há 3 anos e meio atrás e temos entendido que, além de ser um projeto de Deus, a família também é a oportunidade de deixarmos um legado para a humanidade. Exatamente, como a minha esposa falou, família é algo do coração de Deus. E constituir uma família tem os seus desafios, tem as suas particularidades, e nós passamos por isso ao longo desses 3 anos e meio. Porque cada um dos indivíduos, do homem, da mulher, que formam a família, ele vem de uma cultura diferente, ele vem de uma criação diferente. E é natural, né? Principalmente você, talvez, que é um jovem casal, você que já passou por isso, você vai se identificar. É natural que choques culturais aconteçam, é normal. E no meio de tudo isso, algumas discussões, algumas brigas, para que possa haver um ajuste legal na família. E nós passamos por isso, nós temos vencido isso, e nós temos buscado a inspiração e os princípios na palavra de Deus para que nossa família possa ser cada vez mais sólida. Bom, alguns princípios que norteiam nossa família são fundamentais. O primeiro deles, no meu ponto de vista, que nós temos colocado em prática, é a questão da renúncia. Nós temos que aprender num casamento a renunciar. Muitas vezes renunciar aos nossos gostos, renunciar às nossas opiniões, renunciar aquela vontade de discutir, de brigar. Enfim, nós temos que renunciar. A vida é feita de renúncias e no casamento não é diferente. Quem não consegue renunciar, certamente não vai conseguir viver uma vida em família agradável. Outro ponto que é de extrema importância é o diálogo. Nós temos que ter um diálogo, nós temos que dialogar, nós temos que conversar. Tudo se resolve por meio de uma boa conversa franca. Então, esse é outro princípio que nós temos colocado em prática nesses 3 anos e meio. E o último princípio, para nós sermos breves e bem rápidos, o último princípio que eu quero te deixar para o teu coração nessa manhã, nesse culto da família, é a questão de nós sempre estarmos dispostos a perdoar. No meio de um relacionamento, no meio de um convívio, seja ele com seu amigo, seja ele com seus pais, seja ele com seus filhos, e até mesmo com a sua esposa, com o seu esposo, um momento ou outro da vida, você vai ter que perdoar. E se você não perdoar, o convívio será muito difícil. Por isso, é muito importante a prática do perdão genuíno dentro da família. Nós temos vencido, nós temos nos fortalecido a cada dia, nós temos recebido uma porção de graça de Deus por meio da sua palavra, de colocando princípios em prática. Então, se eu quero e eu posso deixar nesse momento um testemunho com vocês, é esse: coloque a palavra de Deus em prática no seu casamento, em prática na sua família, coloque os princípios que a gente extrai dela em prática na sua vida, e eu tenho certeza que a cada novo amanhecer, a sua família será ainda mais abençoada por Deus. Amém. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. O Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos podamos. Davi era um adorador por excelência e ele reconhecia a fidelidade de Deus em todas as suas conquistas. E eu louvo a Deus por ter recebido dos meus pais este legado de fidelidade e de amor ao Senhor. E eu louvo a Deus porque Deus permitiu com que eu pudesse também transmitir para a minha descendência este legado. Nós estamos num mês muito especial, que é o mês da família, e também o mês da oferta missionária nacional. Ofertar, dizimar é um privilégio. Deus tem nos dado muito e Ele, se nós queremos demonstrar o nosso amor, a nossa adoração, a nossa honra ao Senhor, nós também temos que fazer como Davi, ofertar voluntariamente nesta manhã especial, tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu convido você a fazer isso nesta hora, a apresentar ao Senhor nesta manhã a sua oferta de amor, de honra e de adoração ao Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós reconhecemos de geração em geração o teu amor, o teu cuidado e a tua fidelidade para conosco. Nós te louvamos, meu Deus, porque do muito que o Senhor tem nos dado, nós podemos consagrar ao Senhor, reconhecendo que tudo vem de ti, tudo volta para ti. Que cada oferta, meu Deus, que tem sido entregue diante da tua presença nesta manhã, o Senhor receba como um ato de adoração, de amor e de fidelidade ao Senhor. É o que nós te pedimos, consagrando as nossas ofertas em nome de Jesus. Que bom que nós podemos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Ao final, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Agora, neste momento, nós estaremos orando pelas famílias, principalmente pelas que estão com Covid, para que o Senhor derrame cura sobre as suas vidas e derrame consolo. Queridos, graça e paz, eu tenho trabalhado nessa semana com a igreja que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em guerra para derrotar sofismas de Satanás. E eu entendo que a igreja é uma milícia celestial. E esse pensamento de que a igreja é uma milícia é um pensamento bíblico. Então nós estamos em batalha. E uma das armas poderosas nessa batalha é a oração. Eu te convido, meu irmão, a orar comigo, conosco agora, com a nossa família, com a família da fé, todos e todas, clamando em nome de Jesus em favor das famílias que foram atingidas pelo Covid-19. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, nós entregamos diante do Senhor, Pai, as famílias que foram atingidas nesta batalha. Pai, as famílias, ó Deus, que necessitam do teu socorro, aqueles que tiveram perda, Deus, aqueles que estão sofrendo, Pai, com enfermidade, aqueles que têm seus familiares nos hospitais. Pai, que o teu poder, que a tua graça se manifeste, que a tua presença, Deus, adentre, Senhor, nos hospitais, nos lares, ó Pai, famílias pastorais, tanto do Brasil como fora do Brasil, no mundo todo. Deus, que a tua presença, Senhor, seja sobre cada vida. Famílias, ó Deus, nos estados do Senhor do Nordeste, de Minas, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, Pai. Famílias que foram atingidas, ó Deus, e que necessitam do milagre, necessitam da cura, Pai. E Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de poder. Nós clamamos e cremos, ó Pai, que Tu és o Deus que pode operar maravilhas. Nós clamamos e cremos, ó Deus,
que Tu és o Deus que pode derramar a cura sobre a terra. Senhor, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, Pai. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja, que se rende diante do Senhor, que, Senhor, busca pela Tua face, que se humilha na Tua presença. Deus, entra com poder, Pai, entra com graça, Deus. Meu Deus, tira, Senhor, a enfermidade da terra, sara Teu povo, Pai, liberta os cativos, ó Deus. Não, Senhor, somos o Teu exército, Pai, clamamos pela presença do Senhor, como o Senhor foi com o exército de Israel, Pai. Ser como o exército de Sua igreja hoje, no tempo presente, Pai, nos dando vitória, mostrando os Seus sinais e maravilhas, operando a Sua cura, determinando a Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que o socorro vem do céu, e o céu, Senhor, tem olhado por nós, ó Pai. O céu tem olhado pela terra e tem, Senhor, sofrido a dor da terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu és o autor da vida, Tu és o nosso mediador, Tu és o nosso Deus, o nosso consolo está em Ti, a nossa força vem do Senhor. Pai, nós oramos, nós clamamos, ó Deus, nós invocamos, ó Pai, a Tua presença, nós invocamos a Tua graça, pedimos a Tua cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Agora, Pastor Walter, Fidelis e família vão ministrar uma canção. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Você quer consagrar a sua casa, a sua família ao Senhor? Então cante conosco, cante com fé. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, nós serviremos a Deus. Eu e minha casa, nós serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Cante, cante, cante. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa, nós serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E neste momento, nós vamos liberar uma bênção especial sobre a vida da nossa família, a bênção parental. O que é isso? Nós encontramos lá na Bíblia os pais abençoando seus filhos de uma forma maravilhosa. Eles fazem declarações acerca do destino de seus filhos. E nós vamos fazer isso também. Abraão fez isso sobre a vida de Isaque. Isaque abençoou Esaú e Jacó abençoou os seus 12 filhos. Também vemos Deus Pai fazendo isso sobre a vida de Jesus. Ele libera uma bênção especial para o início do ministério de Jesus. E Deus declara: meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Neste momento eu quero convidar o responsável pela família, seja o papai ou a mamãe, que todos se coloquem em pé e que você imponha as mãos sobre os seus filhos. Se os seus filhos não estiverem com você neste momento, telefone agora para eles e libere essa unção, libere essa bênção sobre a vida deles. O que você vai fazer? Você vai fazer declarações, como eles fizeram na Bíblia. Você vai declarar o seu amor pelo seu filho, você vai declarar que tem orgulho e o admira, e você também, sobre o seu filho ou sua filha, vai fazer então frases, declarações de bênção sobre o destino, sobre o futuro dele. Neste momento eu convido então a você, estenda suas mãos e vamos iniciar esta oração de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Minha filha Amanda, você alegra os nossos dias e nós amamos ser os seus pais. Agora, em nome de Jesus, nós abençoamos os seus dias, nós abençoamos o seu futuro, abençoamos os seus estudos, abençoamos os seus relacionamentos, abençoamos o seu futuro casamento, os seus filhos. Nós declaramos bênção sobre todas as áreas da sua vida, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida psicológica. Em nome de Jesus, que você seja sal e luz neste mundo, que você leve a presença do Senhor às nações, que você seja tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Em nome de Jesus, nós te abençoamos agora com toda sorte de bênçãos de Deus. Amém. E neste momento vamos receber a bênção, e nós escolhemos a bênção sacerdotal e nós vamos fazer ela na nossa família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma semana de vitória para todos. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Tchau. Tchau.